Show. Pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos aí. A gente está na 22ª aula, acho que é 22ª. De 35, né, pessoal? Acho que a gente está sobrevivendo, né? O que vocês acham aí, né? Hoje é quinta-feira, né, com essa cara de chuva, frio, né? Eu tô todo de casaco, né, sweatpants aqui, tá frio pra caramba em casa. Quem tá com a gente hoje aqui? Tá o João, Paulo, Priscila, beleza. Bom, meus queridos, hoje em relação à nossa aula, eu vou fazer o último exemplo, que vai ser o exemplo de pilar esbelto, tá? Vocês viram até agora que todo o método que a gente utiliza para calcular pilar, ele segue todos os padrõezinhos, né? O do pilar esbelto não é diferente, tá? Só que o pilar esbelto, o método que a gente vai calcular, é um método parecido com aquele método capa aproximado, né? Que a gente vem calculado lá com o diagraminha e etc. A única diferença que a gente tem do pilar esbelto, com o índice de esbelteios até 140, tá? É que... deixa eu pegar aqui as referências. A única diferença é que o método é o método da curvatura aproximada, tá? Então, o nosso diagrama, deixa eu fazer o download dele, deixa eu ver se eu não tô com ele já aqui. O diagrama que a gente vai utilizar, aquele diagrama de interação, né? Ele é um pouquinho diferente, tá? Porque ele vai levar em consideração algumas coisas a mais. Acho que tô aqui com ele mesmo. Show. Tá, então eu vou publicar para vocês esse diagrama aqui nosso, mas eu já vou mostrar para vocês. Tá? Parece uma boquinha, né? Esse método, pessoal, se você for ver aqui, ele vai ser utilizado para pilares esbeltos e o ábaco só tem dois, ó. Literalmente só tem dois. Tá, então, basicamente, o que a gente faz, né? Você tem aqui o nosso Mi, que é o nosso momento fletor reduzido, e aqui é o nosso Ni, né? Que é o nosso esforço normal reduzido. Primeira coisa que você observa nesse gráfico é que esses valores estão invertidos, né? Geralmente o Ni é para cima e o Mi é para a direita, tá? E aqui a gente tem as curvas, né? De taxa de armadura mecânica, né? Então, 0, 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Para baixo cresce, para a esquerda cresce, para outra esquerda superior cresce. Tudo bem? E, professor, qual que é a diferença, né? É que aqui, além da gente verificar, né, aquela configuração da armadura, né? Então, a gente tem aqui metade da armadura de cada lado, a altura e o B. Você vai identificar que aqui não tem, né, a direção do momento. Perceba, né? Ele não está indicando aqui a excentricidade onde vai gerar momento. E a outra coisa que você vai observar também é que ele vai te dar um índice, né? Esse índice aqui ele é adimensional, que é a relação entre o comprimento, vou mostrar aqui mais pertinho, que é o comprimento de flambagem dividido pela altura do pilar, tá? Beleza? Então, esse valorzinho aqui vai nos dar um índice, ele é adimensional, tá? Então, aqui o índice é 20, 7,5, aqui embaixo 15, aqui embaixo 10, beleza? E aqui, pessoal, a relação D' sobre H é 0,10. A de baixo, ó, deixa eu virar para o outro lado agora. Show. Aqui essa relação também, ó, é D' sobre H igual a 10. Esses ábacos, pessoal, a gente tem menos ábacos, porque esse método aqui é um método bem mais, vamos dizer assim, calcular pela esbelta é muito mais difícil. Então, os ábacos que nós temos disponíveis são bem reduzidos, tá? Principalmente com o advento computacional. Hoje, ao final dessa aula, eu vou abrir o TQS para você, a gente vai mostrar um pilar, e aí as várias técnicas que o TQS tem para calcular todos os pilares, tá? É bem legal. Tá, então tá aqui, ó, ele é sobre H 40, 25, 35 e 30, tá bom? Então, basicamente é isso, sem surpresas. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês nos slides também. Aqui. Show. Então tá aqui, ó. É o método do pilar padrão com curvatura aproximada, né? Ele também é chamado de método com diagrama acoplado, né? De momento curvatura, tá? Esse aqui é apenas para ábacos esbeltos. Os outros que a gente tinha visto anteriormente, esses daqui, é para o método capa aproximado, tá? Então, essa técnica aqui a gente pega para os pilares curtos e medianamente esbeltos.
a gente geralmente dimensiona pilares medianamente esbeltos, né? Raramente a gente vai para pilares esbeltos. Até porque o pessoal não gosta muito, né? Um pouco inseguro, né? Até porque são pilares que são muito mais altos, né? Os efeitos de segunda ordem são maiores e também tem outros efeitos associados, né? Que é bom a gente relembrar também, né? Deixa eu pegar lá aquele nosso slide famoso, né? Que mostra o que que cada... Ah, gente, eu botei, tá? O cálculo de estribos, né? Nos slides também, se vocês puderem atualizar eles. Tá? Não tava lá as equações, eu botei. Aqui, né? Então, peraí. Aqui. Então, para pilares esbeltos e pilares muito esbeltos, pessoal, a gente tem que considerar primeiro dois eventos, né? O primeiro deles é o cálculo dos efeitos de segunda ordem são obrigatórios, tudo bem? E o cálculo das deformações por fluência, né? Ué, professor, então pera, vai surgir essa excentricidade por fluência também, tá bom? Então essa é a única diferença dos anteriores que a gente fez, né? Os efeitos de segunda ordem e fluência são obrigatórios a partir de 90, né? Como índice de esbeltez. Bacana? É importante ressaltar, pessoal, que os efeitos de segunda ordem, tá? Naquele ábaco, né, da curvatura aproximada, já estão embutidos, tudo bem? Então, eu não vou precisar calcular aquela excentricidade de segunda ordem, tá? E o último detalhe, pessoal, sobre pilares muito, muito esbeltos, né? Quando a gente tem esse arranjo, né? Índice de esbeltez entre 140 e 200, a gente tem que ainda majorar os esforços, tá? Então, isso daqui é recomendado, tudo bem? A gente não vai fazer nenhum pilar desse sentido, eu acho que vocês também nunca vão dimensionar a mão essa situação. E hoje em dia já tem também programa computacional, o próprio PCalc, ele é muito bom nesse sentido. Enfim, então vai estar para dar uma ajuda, tá? E professor, como é que faz para a gente calcular a esbeltez de segunda ordem, né? Tá aqui. Perdão, a excentricidade por fluência, né? O cálculo da excentricidade por fluência é relativamente simples, tá? Ele é um valor também aproximado, tá? Então tá aqui, ó, a consideração de fluência deve ser obrigatória em pilares, né, com índice de esbeltez superior a 90, né? Pode ser calculado por essa relação aqui, tá? Essa equação ela é relativamente simples, tá? Então aqui a gente tem a excentricidade de segunda ordem, ela vai ser basicamente os momentos, né, provocados por cargas permanentes apenas, dividido pelas cargas axiais permanentes apenas, tá? Então você vai ter aqui a nossa excentricidade, tá bom? Aí você vai ter que adicionar a excentricidade acidental, né, que a gente já sabe como calcular, e multiplicar por este fator aqui dentro, tá? Para quem não sabe, esse N aqui, ele vai ser a nossa carga de Euler, né? E basicamente é isso, não tem muito segredo não. Professor, e por que que a gente considera no cálculo da fluência, né, apenas o momento provocado por carga fixa? Por causa da própria definição de fluência, né, gente? A gente viu basicamente que só existe fluência se tem carga fixa. Se tiver carga acidental, ela não provoca, tá? Efeito de fluência, tá bom? Então, meus queridos, isso daqui era a última consideração sobre cálculo de pilares que a gente precisava saber. Vamos fazer agora o último exemplo, né? Que é um pilar aí esbelto que a gente vai dimensionar, tá? Que é o nosso exemplo número 8. Aqui. Então aqui, pessoal, tá aqui, ó, dimensiona a armadura para um pilar central, tá? Vamos não considerar efeito de momento, que dá um trabalho enorme, né? Fazer isso. Cuja seção é 20 por 20, e a carga de projeto que tem nesse pilar são 200 kN, né? 20 toneladas. Sendo que dessas 200 kN, 120 são cargas fixas, tá? Para a gente conseguir estipular aquele valor da excentricidade por fluência, tá? O pilar tem comprimento de flambagem, ele é igual a 6 metros. A gente tem FCK 30, CA 50, adotar um comprimento de 10 milímetros, tá? Para pilares, pessoal, você pode justificar esse comprimento, que ele está menor do que aquela nossa tabelinha, se a gente tiver um autocontrole tecnológico e a classe de agressividade for baixa, tá? Isso aqui é só dados do exercício, né? Adotar estribo de 5 milímetros e também pode adotar um pilar biapoiado, tá? O nosso coeficiente de fluência é 2. Verificar no PCalc. Então é isso. Vamos fazer aqui. Já deixei anotadinho para vocês os valores. E vamos lá. Tá? Então, tá aqui basicamente os nossos dados, pessoal. Que nem a gente sempre faz. Primeira coisa, né, professor? Quando as dimensões já são sabidas, né?
a gente vai calcular o nosso índice de esbeltez. Tá? Como o nosso pilar é quadrado, pessoal, eu não preciso separar por eixo, né? Vocês viram, né? Cálculo de pilares retangulares, a gente tem que botar eixo X, eixo Y, né? O quadrado não, né? Aí você deve estar se perguntando, professor, então cálculo de pilar quadrado é muito mais fácil, né? É. E qual que vai estar na prova de vocês, pessoal? O quadrado, né, pessoal? Não vou botar um pilar retangular para vocês calcularem, não, tá doido, né? Tá bom. Então vamos lá, pessoal. O nosso índice de BOPT, que nem a gente viu até agora, né? Ele é calculado pelo comprimento de flambagem, né? Raiz de 12, dividido por um dos lados, né? Trabalhar em metro, né? O nosso pilar ele tem 6 metros de comprimento, é relativamente grande, tá? Dividido por raiz de 12 sobre um dos lados, 0,2. Tá? Esse índice de esbeltez, pessoal, observem, vai dar 104. Bacana? Então, entre 90, né? Acho que é menor que... Entre 90 e menor ou igual a 140, pessoal, a gente tem um pilar esbelto. Tá? Se o pilar é esbelto, pessoal, a gente tem que considerar obrigatoriamente os efeitos de segunda ordem locais, né? Que são as nossas excentricidades de segunda ordem, e as excentricidades provocadas por efeito de influência. Tá? Obrigatório. Bacana? Bom, então vamos nessa. Aí agora vamos fazer exatamente o que a gente fez anteriormente, calcular as excentricidades, etc. Só para lembrar que o método, pessoal, que a gente está é o método pilar com curvatura real, tá? Novamente, ele também é chamado com diagrama acoplado, né? Que aí considera fluência. E aí a única coisa que você tem que lembrar é que é outro ábaco. É o outro ábaco. Tá bom? Bem simples. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente calcula é a nossa excentricidade acidental, né? Beleza? Então vamos lá, a gente tem duas excentricidades, né? A excentricidade acidental no meio do pilar, tá? Ela vai ser dada pelo θ1, que multiplica L sobre 2, beleza? E aquele θ1 a gente já viu, né, anteriormente. Ele vai ser sempre quanto? O L 1 sobre 100, perdão, 1 sobre 100, raiz de L, né? Aqui vai ficar 1 sobre 100. O nosso L são 6 metros, tá? Pilar biapoiado. Isso aqui vai dar em torno, pessoal, de 1 sobre 250, tá? Beleza? Ele tá entre 1 sobre 300, né? E 1 sobre 200. Bacana? Você pode adotar esse valor de 1 sobre 250. Aqui, gente, eu vou fixar, né? O valor como sendo o máximo, né? Para deixar uma excentricidade maior. Mas você pode adotar outra se você desejar, tá? Vou ficar 1 sobre 200 aqui. Tudo bem? Esse valor tem que ficar entre 1 sobre 300 em 1 sobre 200. Tá? Então eu já fixei o maior para a gente ter maior excentricidade acidental. Tá? Bom, e aí a gente tem... deixa eu anotar aqui também a excentricidade acidental do topo do pilar. Beleza? Calculando as duas ali. Então, a excentricidade acidental do meio do vão vai ser igual a 1 sobre 200. Nosso comprimento 6 metros dividido por 2. Tá? Aqui, se você quiser deixar em centímetros, vai sair o valor em centímetros, né? Lógico. Então, essa excentricidade aqui vai dar em torno, né? Vai dar em torno aqui de 1,5 centímetros. Beleza? Bastante, né, pessoal? É só considerar, né? Quanto mais alto o pilar, maior essa excentricidade, né?
E a outra excentricidade é o dobro dessa, né? Então, a excentricidade acidental do topo do pilar, 2 vezes essa, né? Então, 3 centímetros. Bacana? Beleza. A próxima excentricidade, pessoal, que a gente deve calcular, como não tem excentricidade de forma ou excentricidade acidental, a gente verifica só a excentricidade mínima, né? Aí dessas duas primeiras, qual for maior, a gente utiliza essas, tá? Então aqui a excentricidade de primeira ordem mínima, lembrando, né, aquela forma 0,015, né? Aquilo que a gente está acostumado, né? Mais 0,03H. Lembrando que essa fórmula, o H tem que estar em metro, né? Aqui no caso o H é igual a B, então a gente vai ter uma única excentricidade acidental. Botá-las já em metro agora, em centímetro, perdão. Essa excentricidade mínima aqui vai dar 2,1 centímetros. Show. Aí, pessoal, para concluir, né? Como a excentricidade de primeira ordem, ela tem que ser maior entre as excentricidades que a gente viu até agora, né? A excentricidade acidental e a excentricidade mínima. Tá? No caso aqui deu a excentricidade acidental, né, pessoal? Então, a excentricidade de primeira ordem vai ser a excentricidade acidental, 3 centímetros. Tá? Bacana? Só para lembrar aqui, pessoal, que quando a gente faz os cálculos da excentricidade, a gente tem que considerar onde que eles estão no pilar, né? Tá? Então, essa excentricidade aqui foi a excentricidade do topo do pilar, né? Topo. Então, quando a gente estiver analisando, por exemplo, o topo do pilar aqui, deixa eu desenhar quadradinho, né, na verdade. Você tem aqui a excentricidade acidental, né? Ela foi a maior, né? Acidental no topo. E aqui no meio, né? A gente tem que a excentricidade mínima maior, né? Então aqui a excentricidade mínima, ela é maior. Aí a gente avalia a seção, né? Logicamente a seção mais solicitada vai ser essa, mas aqui a gente vai ter que somar o efeito de segunda ordem, né? E o efeito de fluência, tá? O efeito de segunda ordem não, né? Porque vai estar embutido direto no nosso diagrama, né? Então não vai precisar, tá? Vamos lá agora calcular a excentricidade por fluência, né? Vou botar aqui uma nota, na verdade. Esse aqui é o item D, né? É o item C, na verdade, perdão. Tá? Então, essa excentricidade de segunda ordem, a nota é que ele já está embutido, beleza? Já está embutida. No ábaco, tá? Do método da curvatura real. Tá bom, pessoal? Então, essa é a única coisa quando a gente estiver calculando pilar esbelto, beleza? Não precisa calcular essa curvatura. E por último, vamos calcular a nossa ABCD. Nossa excentricidade por fluência. Tá? Essa excentricidade também, pessoal, ela é chamada de suplementar, beleza? Excentricidade suplementar. Tem esse segundo nome também. Aí, pessoal, vai ser aquela equação que eu mostrei para vocês, tá bom? A gente tem que a nossa excentricidade aqui, ela é chamada ECC, tá? Então, a excentricidade suplementar ou excentricidade por fluência. Ela é aquela equação que eu havia mostrado. MSG, né? Dividido por NSG, mais a excentricidade acidental. Aqui tudo multiplicado por 2,718.
elevado ao coeficiente de fluência, NSG, dividido por NE, menos NSG. Isso aqui tudo menos 1. Pronto. Tá? Então tá aí essa equação, é uma equação bem feia, tá? Não se preocupem. Aí aqui vamos deixar anotadinho, né? Aqui a gente não vai ter momentos, né? Provocados inicialmente, tá bom? Vou deixar zerado. O nosso NSG, né? O exercício nos deu 120 kN. O NE, pessoal, ele é uma equação, né? É aquela nossa fórmula de Euler. Ele é 10 vezes que multiplica o nosso módulo de elasticidade, tangente inicial, a inércia do pilar, tá? A inércia não fissurada, tá bom, pessoal? E aqui o comprimento destravado, né? Sobre 2. Aqui vai ser 10. Vamos calcular aqui rapidinho, pessoal. O nosso módulo de elasticidade do concreto. Vamos adotar aqui um fator, aquele nosso fator alfa E, né? Vamos adotar igual a 1, um agregado convencional, tá? Não sei se ele botou 0,85. Eu acho que isso daqui é o SC, né, professor? SS, tá. Então aqui, beleza. Então 0,85. Agora aqui multiplica 1, pronto. Aí raiz de 5.600, raiz de FCK. Pronto. Esse colega, pessoal, ele pode estar, é recomendado que ele esteja aí em MPa, tá? Ele sai em MPa, na verdade, porque isso aqui tá em MPa e a gente bota ele em quilonewton centímetros, tá? MPa. Tá substituindo. Nosso concreto é um concreto de FCK 30, né? Isso aqui vai dar em torno de 26.071 MPa. Para passar para quilonewton metro quadrado, tá, pessoal? Multiplica por 10 a terceira, tá? Então isso aqui vai ficar 26.071 vezes 10 a terceira quilonewton por metro quadrado. Pronto, beleza. Aí só trocando, né? Isso aqui vai ser 10 que multiplica 26.071 vezes 10 a terceira. Aí essa, pessoal, é um pilar quadrado, né? Então vai ser base a quarta dividido por 12. A base em metro, 0,2 a quarta dividido por 12. Beleza? E aqui o comprimento, né, destravado, 6 metros, né, ao quadrado. Pronto. Isso daqui vai dar uma coisa relativamente grande, tá, pessoal? Uma força, né? Vai dar aqui 965 kN. Beleza? E o nosso coeficiente de fluência ali, ele é 2, né? Que o exercício nos deu. Pronto. Com essas informações todas a gente consegue botar aí na nossa equação. Então, substituindo, né? A excentricidade acidental a gente calculou. 0,03. Tem que estar em metros, tá? Beleza. Isso aqui vai sair em metros, tá, pessoal? Vai dar ali em torno de 0,009 metros. Tá, em centímetros, multiplica por 100, né? Praticamente 1 centímetro aí de excentricidade. Essa equação ela é bem facinha, né? Quando... A parte mais difícil de pilar é fazer análise estrutural, né? O restante é relativamente fácil. Tá bom? É isso, pessoal. E agora a gente pode fazer um somatório dessas excentricidades, né? Então, se você quisesse, né, calcular, como eu falei, né? A gente vai ter ali... deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem. A excentricidade por fluência, tá, pessoal? Ela só acontece no meio do vão, tá? Meio do vão. Por quê, professor? Porque à medida que eu vou carregando o pilar, ó, aonde que vai aparecer essa curvatura vai ser aqui, ó, tá?
ela vai indo para o lado, beleza? Então, se você pega ali no topo do pilar, a única excentricidade que a gente tem ali é a nossa excentricidade acidental no topo, tá? Que ela deu maior que a nossa excentricidade mínima, beleza? No topo não tem fluência, tá? Aí agora a gente vai ter ali no meio do vão a excentricidade que a gente tem, né? Somando, né? Vai ser aqui no meio do vão, é a excentricidade quem? É a excentricidade mínima no meio do vão, que dá o maior do que o a excentricidade máxima, mas quem é a excentricidade de acidental. Acidental não, de fluência. Teria também aqui mais a excentricidade de segunda ordem, né? Só que ela já está embutida, tá? E a última excentricidade que a gente vê, né, que a gente avalia, é no pé do pilar, né? Vou botar aqui na base. Só que a base é basicamente a mesma coisa, né? Então a base vai ser igual ao topo, tá? Então a análise de pilares a gente faz mais ou menos dessa forma, a gente subdivide a seção e vê qual que é a situação mais desfavorável. Logicamente, a situação mais desfavorável é no meio, tá? Mas às vezes pode ter, por exemplo, um diagrama de momento fletor. Por exemplo, se você tiver pilares ali que você tem, por exemplo, vou desenhar aqui rapidamente, né? Se você tiver pilares ali que podem ter, sei lá, um momento dessa forma, né? Tá numa das seções e na outra região, né? Nessa direção aqui, você tem basicamente essa formatação, né? Aí você vai ter excentricidades em dois locais, em regiões diferentes, né? Que aqui você vai ter um momento, né? Dividido pelo N. Aqui vai ter outra excentricidade, aqui outra, tá? Isso é quando você tem momentos extras na sessão, né? Vindo aí de análise estrutural, que não é o nosso caso, né? Mas aí eu deixei para vocês lá no nosso Classroom, pessoal, as outras situações, tá? Eu não vou cobrir essa parte que ela é muito mais extensa, né? Mas não precisa, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então aqui a pior excentricidade, a região mais crítica vai ser logicamente no meio, né? A seção crítica vai ser no meio, e aí as nossas excentricidades totais, elas vão ser as excentricidades, né? A mínima mais a excentricidade de fluência, tá bom? No caso, a mínima deu igual a acidental, né? A maior, né? Então aqui ela deu a excentricidade. Ah, não, a mínima deu 2,1, né? Deixa eu ver o que eu botei aqui. É. E aqui a acidental do topo deu 3, né? Então tá aí. Isso daqui é no topo. Vou botar aqui topo. E aqui é excentricidade, 1 no meio. Tem que ser maior ou igual a excentricidade acidental. No meio, a excentricidade mínima. Pronto. Isso daqui é no meio. Beleza? Show. Aí a gente só soma, né? Isso daqui vai ser igual a 2,1, então. Mais 0,9. Que isso daqui vai ser igual a 3. Pronto. É isso. Agora vamos lá pro ábaco, né? E aí a gente acaba esse exercício. Fazer aqui do ladinho. São nossos esforços reduzidos, né? Aqui é o item 3. Bom, então, igualzinho a gente fez anteriormente, beleza, pessoal? A gente tem que calcular a relação primeiro d' sobre h. O nosso d', gente, ele vai ser sempre, né, o cobrimento, mais nosso estribo, mais a bitola da armadura longitudinal dividido por 2, né? O nosso cobrimento ele deu 1, o nosso estribo é um estribo de 5 milímetros, e vamos chutar aqui um cobrimento, uma bitola de 20 milímetros, né? Na verdade ele botou na resolução uma bitola de 10, eu acho pouco, mas tudo bem. 10 milímetros, né? Então vai ficar 1 dividido por 2. Isso aqui vai dar um cobrimento, né, de 2 centímetros.
tá? Então aqui a relação D' sobre H vai ser 2, o H20, né? Coincidentemente vai dar 0,10, né? Que é exatamente o valor que a gente queria, né? Bom, e aí o próximo, né, é o nosso fator Ni. O Ni, ele vai ser a nossa força axial reduzida, dado por essa fórmula. Aqui é 20, né? É 20 que a gente está trabalhando? É, 20 ao quadrado. E aqui a gente vai ter 3 dividido por 1,4. Isso daqui, pessoal, vai te dar em torno, tá? De Ni igual a 0,33, tá bom? E o nosso último é o Mi, tá? Como o pilar é quadrado não faz diferença, ele vai ser o Ni multiplicado pela excentricidade total dividido pela altura, né? Deixa eu só recalcular isso aqui, pessoal. Vai dar em torno de 0,05. É bem pequeno, né? Tá aí. Bacana. Aí, pessoal, não se esqueçam que o último fator, eu vou deixar aqui em vermelho, é um asterisco, que a gente ainda tem que adicionar, né, no nosso novo ábaco, aquela relação LE sobre H, né? Tá bom? Então aqui pode deixar em metro ou em centímetro, tanto faz, tá? Que vai ser adimensional. Então vai ser 6 metros dividido por 0,2, tá? Isso daqui vai dar em torno, pessoal, de 30, beleza? Então esse é o último valor que a gente precisava. Perdão, gente. Aí a gente entra no ábaco, tá? Então o primeiro ábaco aqui, vamos ver juntinho, né? A nossa relação aqui, ela D' sobre H é igual a 0,10. Aí vamos procurar agora o LE sobre H, né? LE sobre H 20, 7,5, aqui 15, aqui 10. Não é esse, vou para o próximo, tá? No segundo, pessoal, eu vejo, ó, D' sobre H 0,10. A gente tem aqui LE sobre H 40, 25, 35 e 30. Achamos aqui, ó. Então é esse aqui que a gente quer, tá bom? Vou tirar um print dessa parte e jogar lá. Pronto. Tá aqui. Show. Aí aqui, pessoal, vamos fazer juntinhos. Eu vou deixar aqui em vermelho, tá? Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? Por quê, professor? O primeiro que a gente quer pegar, pessoal, é o Ni, né? O nosso Ni, ele deu 0,0, ele deu 0,33, né? Então aqui, pessoal, se você for ver, ó, nessa linha daqui, ó, não tem os nossos valores, ó. Professor, onde é que eles estão? Aqui, ó. Aqui e aqui, tá? A gente está na horizontal, a gente vai ver tudo na horizontal, beleza? Aqui, pessoal, só para vocês entenderem, ó, aqui ele vai ser, esse ponto, ele é 0, esse ponto 0,1, esse 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, tá? Aqui 0,7, aqui 0,8, ó. Aí no 0,9 e 1, tá? E assim por diante. Esse ponto aqui é 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 e aqui por último 1,5, tá bom? Então o nosso Ni nessa tabela vale de 0 até 1,5. O nosso ele é 0,33, né? Então 0, 0,1, 2, 3. Aqui tá o 0,3. Aqui é o 0,4, né? Então vou pegar entre os dois, ó. Vou passar a minha linha vermelha aqui, ó. Tá bom? Ficou bem tortinho, vamos de novo. Aqui, beleza? E agora, pessoal, agora eu vou fazer de verde, pra vocês verem o Mi, né? O Mi, pessoal, ele tá neste eixo aqui, ó, tá? E onde é que estão esses valores, professor? Na vertical, ó, aqui e aqui, ó. Perceberam? Tá bom? Então, ó, na vertical, este ponto aqui ele vai ser 0, esse aqui vai ser 0,05, esse 0,1, aqui 0,15, 0,20, aqui 0,25,
0,3, 0,4, 0,45, 0,5, tá? Então o Mi, perdão, ele vai variar de 0 até 0,5, beleza? No nosso caso, o nosso é 0,05, né? Deixa eu conferir aqui. 0,05, exato. Então, tá nesta linha verde aqui, ó. Pronto. Beleza? Então, ele tá interceptando aqui, pessoal, não sei se vocês conseguem ver, eu vou ter que aproximar isso daqui. Deixa eu aproximar aqui. No 0,2, o W. É, ele tá dando... É porque é um pouquinho mais que 0,2. Paulo, não sei se você consegue ver aqui. Deixa eu pegar aqui em vermelho. Não, vermelho não, tem que pegar outra cor. Vamos pegar em azul, tá? O nosso 0,2, pessoal, ele tá aqui, ó, tá? Então, ele tá um pouquinho... O nosso ponto tá mais ou menos aqui, tá? Então, tá entre 0,2 e 0,4, beleza? Como o gráfico ele é um pouco curvo, ó, essa aqui é de 0,3, então tá um pouquinho abaixo de 0,3 e entre 0,2, tá? Então, como é um pouquinho mais difícil, eu vou chutar aqui 0,25, tá? Mas se a gente depois perceber lá no nosso P-Calc, né, que precisa aumentar, a gente só aumenta a armadura, tá bom? Então, esse gráfico, como ele tem um pouco mais de informação, ele é um pouquinho mais organizado, é bom ficar atento, tá bom? Então, aqui o nosso ômega, que é a nossa taxa de armadura mecânica, eu vou adotar ele como sendo 0,25. Bacana, pessoal? Tranquilo? Beleza? Aí o restante, gente, você já sabe, né? A gente calcula a área de aço, verifica depois no P-Calc, tá bom? Então, o que a gente tem aqui, né? A nossa área de aço necessária, que ela vai ser igual nos dois eixos, né? Ela vai ser igual a taxa de armadura mecânica, multiplicado pela área de concreto, FCD, dividido por FYD. 20 ao quadrado, né? Nosso FCD é 3, né? Dividido por 1,4. E aqui 50, dividido por 1,15. Show. Tá. Esse aqui, pessoal, vai te dar em torno de 4,93 centímetros ao quadrado, tá bom? Então aqui, pessoal, para detalhar, se você usasse a armadura de 12,5, tá? Então, armadura de 12,5 vai dar uma área de aço detalhada, tá, pessoal? Ops, sou burro. Vai dar ali em torno de 4,91, tá? A mesma coisa. Tá? Então tá aí no limite. Aí o nosso ρ, né? Você faz ali a área de aço detalhado, dividido, né? Pela nossa área de concreto. Isso aqui vai te dar em torno de 1,2%. Tá ótimo, né? Tá entre 0,4, né? Que é a nossa taxa de armadura mínima, e 8%. Então tá bom. Tá? E aí o detalhamento final que a gente faz é esse aqui. Então, perceberam, pessoal? Então, o pilar esbelto, ele não tem muito segredo também, não. A única diferença só é que a gente tem que calcular aquela nossa excentricidade por fluência. Ele é até relativamente mais simples, né? Porque as excentricidades de segunda ordem já estão embutidas nesse ábaco aí que eu mostrei para vocês, né? Então é relativamente tranquilo. Aí lembrando, né, que essa bitola, né, ela tem que ficar entre 10 milímetros, menor ou igual a nossa bitola, menor ou igual ao menor lado, né, dividido por 8. Então 20 dividido. Professor, volta lá naquela parte que você ia arbitrar a bitola do aço de 20, que ele deu 10 no exercício, que você falou que achava pouco, por gentileza. É porque o exercício que eu peguei como referência, ele fez tipo uma gambiarra aqui, tá, Paulo? Nessa hora que você colocou 10 Aqui, ó. milímetros aí ficava. Como é que ficou 1/2 lá na frente? Ah, então é De porque... cálculo mesmo. Não, sem problema. É porque quando a gente vai calcular essa distância aqui, né, a gente tem que usar essa nossa equação, né? Então, o cobrimento, né? Então, a gente tem aqui o cobrimento, mais a bitola do estribo, mais metade, ó.
da bitola longitudinal dividido por 2, tá bom? Eu geralmente chuto, que nem viga, eu começo chutando bitola de 20, que eu acho que é grande, tá? Só que se a gente tivesse botado bitola de 20, aqui seria 1. E esse D' passaria a ser 3, tá? Seria 2,5, perdão. Ué, professor, e daí que seria 2,5, né? Porque se é 2,5, essa relação aqui, ó, ela deixa de ser 0,10, né? E a gente só tem 0,10 no ábaco. Entendeu, Paulo? Então o exercício meio que arbitra 10 para dar certo. Tá? E a gente escolheu uma bitola de 12,5. Por isso que depois a gente tem que sempre conferir no pCalc, tá? Por isso que isso daqui são só estimativas, né? O programa que depois vai confirmar com a gente. Bacana? Então, mas na hora que substitui lá, por que fica 1/2? Ah, não, como eu falei, isso daqui são só chutes iniciais. Isso aqui é um chute inicial só para a gente tentar estimar a taxa de armadura mecânica, tá? E depois eu não tenho que voltar para trocar essa armadura, não. Ah, eu escolhi uma armadura de 12,5 lá no final, tenho que voltar aqui. Não, não precisa. Tá? Porque isso daqui só são chutes para a gente definir esse colega aqui, ó. Tá bom? Uma vez que a gente define, a gente já tem mais ou menos uma área, né? A gente já tem mais ou menos também uma configuração de detalhamento, aí a gente verifica essa seção, tá bom? Beleza, Paulo? Beleza. Tá, então são... Professor, eu acho que o Paulo estava querendo dizer. Não sei, Paulo, se eu entendi certo a sua pergunta. É porque a bitola é de 10 milímetros e lá tá 1/2. Isso, é porque a gente tem que pegar essas distâncias em centímetros. Porque tá em milímetro, daí você coloca em centímetro. Foi essa a dúvida, Paulo? Se foi essa, eu entendi completamente errado, foi mal. Foi essa que... Ah, tá, não, realmente, isso daqui são 5 milímetros, isso aqui são 10 milímetros, né? E esse comprimento aqui é 1 centímetro, tá? Então, para a gente sair o valor final em centímetros, você divide esse colega por 10 e esse colega por 10, tá bom? Foi mal, que eu achava que isso daqui já era uma coisa que a gente já sabia, né? A gente já faz isso de prática há tanto tempo, né? Bom, pessoal, aí a gente vai lá no pCalc, né? Vamos ver se deu bom. Se eu não me engano, a última vez que eu fiz essa verificação, não deu muito bom não, porque ficou com uma taxa um pouquinho menor do que aquela necessária, né? Mas vamos ver. Aí a gente aumenta o FCK, aumenta um pouquinho a largura do pilar, né? Enfim. Então aqui é o pilar 20 por 20, né? 20 por 20. Seção única. Nosso concreto 30 MPa, tá? Aqui as nossas bitolas, né? Vou botar 2 bitolas de cada lado a uma distância de 2 centímetros, né? Então ele já dá a nossa taxa de armadura, né? Direitinho. E aqui os esforços, né? Então menos 200. E o nosso momento, pessoal, a gente tem que calcular aqui. Vamos lá. A gente tem uma excentricidade de 2,1 mais 0,9, né? Que dá 3. Divide por 100 em metro, multiplica por 200. Então, 6 kN por metro aí de momento, né? Que é pequeno, né? Tá, então deu aí um fator de segurança até bem arrojado, na verdade. É isso mesmo? Fiz o cálculo certo? Acho que... Fiz o cálculo certo, pessoal? Bom, ou seja, até dava para ter reduzido um pouco mais, né? Se eu tivesse também considerado agora os esforços nas duas direções, vamos lá. Vamos fazer uma outra combinação aqui. Então, menos 200, aqui 6 e 6. Ainda ficou aí bem confortável para a gente, né? Se a gente tivesse dotado bitolas de 10 milímetros, deixa eu ver se daria bom também. Aí também bom. Então essa configuração foi uma configuração bem tranquila, né? O esforço é muito pequeno no pilar, né? Então tá suave. Beleza? Na resolução dele, ele botou até uma excentricidade maior, era 3. Deixa eu recalcular aqui para ver como é que ficou. O exercício é a versão antiga, né? Então ele pegou a excentricidade acidental e aí ele somou com a de fluência. Foi dividido por 100 e aí multiplicado por 200. Dá praticamente 8, né? Então deixa eu trocar aqui para 8 e 8. Ainda acho que vai dar bom. Deu bom também, claro. Então, fantástico. Então, a carga pequena, despreocupado, né? Se essa carga fosse muito grande, aí talvez teria um problema, né? Então, meus queridos, esse daqui era literalmente o último exercício de pilares que eu queria fazer com você, tá?
foi um pouco mais completo do que no semestre passado. No semestre passado a gente não viu tantos casos. Então a gente viu pilar curto, pilar medianamente esbelto, pilar esbelto. A gente só não vai ver o pilar muito esbelto, porque aí é outra técnica, né, que não precisa. E acaba que a gente viu todos os tipos de excentricidade também, tá? A única excentricidade que a gente não viu foi uma excentricidade, acho que de forma, né? Que aí é quando o deslocamento da viga está em relação ao pilar, que aí foi a única situação, porque a gente precisa de um projeto real, né, para fazer isso. E a gente, acho que não dá tempo da gente fazer isso aqui. Nem tem necessidade também, para ser sincero. Ué, cadê meu mouse? Meu mouse sumiu? Oxi. Meu mouse sumiu. Oxi. Gente, vocês estão me escutando? Alguma Eu tô coisa... vendo o seu mouse também. Eu não tô vendo ele. Ué, Não tô vendo a minha tá tela. falando sério? Onde é que ele tá? Tô falando sério. Você tá vendo aí, Priscila? Você pode me dizer onde é que ele tá? Para com ele, Oxi. para. Ele tá do seu lado direito. Vou até o final, tá indo pro xizinho ali? Tá indo, tá indo. Deixa eu ver se... Calma, você vai me minimizar. Você minimizou. Eu queria, ele sumiu meu mouse, que bizarro. Deixa eu desligar meu... Que bizarro isso. Gente, não tô vendo meu mouse. Cara, esse é um problema, porque eu não O consigo... mais estranho é que a gente tá vendo. Ai, que bizarro isso. Puxa vida. Cara, que lag. Conseguiu? Eu tô vendo, tipo, na tela, onde que eu tô passando a rodelinha pra selecionar. Aí a telinha muda, né? Ela parece que fica preenchida. Nossa, eu vou tentar na emoção aqui, deixa eu ver. Tá. Bom, gente, vou passar a última parte dessa unidade sem mouse, né? Sem ver o meu mouse, mas tudo bem. Enfim, o trabalho de vocês está publicado, eu acho que para amanhã, tá bom? Então procurem fazer ele exatamente com base a gente fez na última aula. E aí, pessoal, vamos entrar na última parte dessa unidade, que é pré-dimensionamento. Tá? O cálculo do pré-dimensionamento ele é bem simples. Você pode fazê-lo basicamente com a nossa fórmula do Ni, tá bom? Então, por exemplo, se tem, né, a nossa carga da edificação, geralmente a gente pega lá, faz análise estrutural, tem-se a carga da edificação. Que nem eu mandei para vocês nesse exemplo aqui, ó. Tá? Eu peguei no F2, rodei, eu tirei as cargas. Tá? Então tem ali ó, o momento, a carga axial, né, e o esforço cortante. Com essa informação, pessoal, você pode dar um chute inicial. Tá? Então tem aqui, ó, tem a formulazinha do Ni. A gente sabe que o Ni ele varia, né, entre 1 e 1.5, né? Mas como tem o efeito de momento, etc, a gente chuta ele entre 1 e 1.2, tá? Deixa eu ver se consigo aqui abrir aqui. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ah, eu consigo ver aqui a rodarinha. Beleza, show. Então, um dos chutes iniciais que a gente faz é o seguinte, ó, a gente sabe mais ou menos a carga, e aí eu vou pré-dimensionar o pilar de uma forma bem simples. A gente faz isso através do Ni. Então, o Ni eu fixo ele em 1 até 1.2, beleza? E o Ni, pessoal, a gente sabe que ele vai ser a relação, né, do nosso esforço de cálculo, dividido por B vezes o H vezes o FCD, tá? Geralmente, nos nossos cálculos dos... Ah, tô vendo meu mouse agora, graças a Deus. Tô vendo meu mouse. Ah, que alegria, né? Então, geralmente, a gente sabe a espessura do pilar, tá? Por quê, professor? Porque geralmente a gente bota, né, os pilares dentro das paredes. Então, se a minha parede é uma parede de 15, então eu vou começar chutando o pilar ali com a largura, né, de 14.
Tá, então sabendo a largura do pilar, e aí eu fixo esse parâmetro ni, por exemplo, em 1, tá? Aí eu sei esse colega, eu sei esse colega, eu consigo estimar, né, mais ou menos qual o tamanho desse pilar. Bacana, pessoal? E quando a nossa parede da alvenaria ela não é definida, aí eu consigo ter, né, uns intervalos adequados, né, de chute. Como assim, professor? Bom, prédios até 2 pavimentos, eu começo chutando a menor dimensão 14. Entre 2 e 4 pavimentos, a menor dimensão é entre 15 e 20. Até 12 pavimentos, entre 20 e 30. Mais que 12, aí você chuta 35, 40 e assim vai, tá? Tem uma outra forma que você também pode, né, fazer esse chute inicial, que eu até deixei para vocês dentro do exercício de pilares. Alguns dos exemplos que eu publiquei lá de pilares, tá lá, né, um chute inicial. Você pode fazer pela relação de força, mas é desnecessário. Até porque essas relações não tem nenhuma literatura nossa brasileira, só tem apostila de doutores aí, e aí não é uma coisa muito legal de trabalhar não. Mas eu deixei lá para caso alguém queira, tá? Que até eu vi isso na minha pós-graduação, mas eu acho exagerado passar isso para vocês. Mas tem aqui, ó, exemplo extras de pilares, tá? Então tem aqui a forma que ele pode pré-dimensionar um pilar, ó. Mas eu acho que essa forma que eu mostrei para vocês é muito mais em conta. Ficou bem pequenininho aqui. Ah, muito bom, tá de cabeça para baixo, né? Tá de cabeça para baixo e tem que ir, né? Para dimensionar, né? Mas tem lá, depois eu peço que vocês deem uma olhadinha, tá? Então, enfim. Tá bom, pessoal, então eu chuto dessa forma. Vamos fazer o exemplo do F2, por exemplo? Então, é uma estrutura que tem 10 pavimentos, né? A gente sabe que o pilar mais carregado está com 720 kN, tá? Então, olha aqui como é que eu posso fazer, bem simples, né? Então, a gente sabe aqui que está em torno de 720 kN. Como é um prédio de 10 pavimentos, eu posso chutar o B começando, por exemplo, por 20 centímetros. Tá, então aqui eu fixo, né? Então, eu vou dizer que a relação vai ficar 1,4 que multiplica 720. O nosso B ele é 20. Vou deixar aqui o H. E aqui o FCD, vamos chutar um FCD de 40 MPa, pode ser? Então 4 dividido por 1,4. Isso aqui vai ser igual a 1. Tá? Então meu H, né, o tamanho desse pilar que tem que ter, vai ser igual, eu só passo ele multiplicando. Então 1,4 vezes 720, que vai ficar 20 vezes 4 dividido por 1,4, né? Então dá aí 18 centímetros. Tá? Tudo bem? Então eu começaria chutando, por exemplo, 18 centímetros está muito próximo de 20, né? Então eu adotaria um pilar ali de seção 20 por 20, tá? 20 por 20, o FCK de 40 MPa, tá? Então é um chute inicial razoável, bem razoável, tá? Se fosse uma estrutura maior, se fosse um pilar, se tivesse mais carga, se o momento fletor fosse muito mais elevado, aí varia, tá? Então o pré-dimensionamento é relativamente simples, né? Lembrando que essa área, pessoal, ela não pode ficar abaixo, né, de 360 centímetros ao quadrado, beleza? Tudo bem que o F2 eu joguei cargas aqui, né, não considerou o peso próprio da estrutura, né, essa carga aí ela aumenta muito mais, né, naturalmente. Uma estrutura de 10 pavimentos, só 72 toneladas, eu acho pouco, tá? Acho bem pouco, inclusive. Mas só para uma estimativa inicial para vocês entenderem, beleza? Então essa é uma última orientação. A outra questão, pessoal, é mais relacionada a cuidados que a gente tem que ter, tá bom? Geralmente as nossas estruturas aqui em Brasília, todos os nossos pilares são retangulares, então é um pouco mais fácil. E geralmente, pessoal, as estruturas que têm pilares circulares, geralmente esse pilar fica em exposição, não sei se vocês já perceberam, né? Geralmente colunas circulares você consegue observar, né? Tem alguns palácios, né? Algumas edificações comerciais, tem shoppings, tem em aeroportos, né? Tá? Então, quando o pilar ele consegue ser observado, aí você pode aumentar até um pouco mais a seção. Mas quando ele é embutido em parede, você tem que ter um pouco de cuidado, né? Para o pessoal, às vezes, fazer uma parede menor que 14, você tem que botar uma estrutura menor, não dá. Tá? As últimas considerações finais nessa disciplina, né? Dessa unidade, perdão.
Os pilares curtos, pessoal, que nem a gente viu, eles são pilares muito pouco utilizados. Por quê, professor? Porque são seções transversais maiores, a gente vai geralmente utilizar área de armadura mínima, né? Então, pilares mais curtos, pessoal, geralmente são pilares menos econômicos para a gente, tá? Outras observações importantes, né? Os pilares esbeltos, pessoal, a gente precisa considerar os efeitos de fluência, tá? E na prática, pessoal, eles são pouco vistos. Por quê, professor? Que geralmente são pilares aí acima de 6 metros, né? Quando você vê aí pé direito duplo, né? Então isso aí acontece com uma frequência um pouco menor, tá? Mas é bom que você saiba, né? Que a gente consegue calcular. Mas se você também puder evitar pilares esbeltos, melhor. Por quê, professor? Porque são pilares um pouco perigosos, tá? Por quê? Porque se eles começam a ter um pouco de instabilidade, eles aumentam muito a curvatura deles, tá? Então a gente usou ali uma carga pequena. Mas se a nossa carga tivesse sido maior, aquele efeito por fluência seria muito maior, tá? Então, a longo prazo, o pilar esbelto, ele vai tendo mais curvatura do que o normal, né? Se a sua carga é aumentada. Então, isso é preocupante, tá? E geralmente a gente usa taxas elevadas, tá? Nesses pilares esbeltos. Nosso exercício, como a carga era muito pequena, a taxa ficou baixa, né? Mas vamos sempre tentar trabalhar com uma taxa aí de 2%, né? Acima disso eu acho exagero, né? Se a taxa der acima de 2%, tenta aumentar a seção, né? E a última coisa é que vocês viram que esses nossos ábacos que a gente usou são ábacos antigos, tá, pessoal? Hoje em dia a gente tem programas computacionais e planilhas que são muito mais assertivas, né? Então vocês viram aí, né? Os nossos ábacos de pilar esbelto só são dois, né? A gente só tem dois, né? Sair daquele intervalo de linha sobre H dá ruim, né? Então acaba que hoje em dia a gente usa realmente muito mais programa computacional para realizar, né? O cálculo, tá? Vou mostrar para vocês, beleza? A autoavaliação eu vou deixar para vocês estudarem para a prova. Procurem fazer essa autoavaliação para vocês ficarem aí atentos, né, para a prova. Deixa eu ver aqui como é que são as questões. Legal. Bacana. Beleza, pessoal, tem questões aí bem boas, né? Dá uma olhadinha, se você tiver qualquer dúvida, me pergunta aí. E se não, gente, vamos concluir essa unidade. Acho que tá bem boa. Eu não sei se alguém tá lendo, mas enfim. Ah, tem mais desse lado. Isso aqui é bacana. Eu li isso ontem. Oh, não acredito que o Rodrigo tá com a gente. Ah, que isso, cara. Até parece que eu sou surpresa. Bom, pessoal, com isso a gente conclui essa unidade, tá? Deixa eu abrir aqui o TQS bem rapidinho, antes de falar para vocês a questão da nossa prova. Abrir o TQS é sempre uma alegria, né? Vamos ver, eu tava calculando um prédio de 20 andares no outro dia. Vamos pegar uma coisa mais fácil. Vou pegar do Vortex aqui. Não sei se alguém chegou a ver o estudo do Vortex, pessoal, mas tá aqui o cálculo de pilar, tá? É uma estruturinha de um sobrado. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É um sobradozinho de 2 pavimentos, tá? Cargas são baixas aqui, enfim. Pilarezinhos aqui todos 15 por 30, ó. Tá? Então, é uma estrutura bem pequenininha aí. É uma estrutura legalzinha de calcular, né? Tá? Vamos ver aqui o pilar mais solicitado, né? Vamos pegar aqui a nossa planta de cargas. Provavelmente é o pilar central, né? Logicamente. Ué. Vamos dar uma olhadinha. Ué, eu não pedi para gerar planta de carga. Vamos gerar rapidinho. Pronto. Então tá aqui a planta de carga, né? Logicamente, o pilar central é o mais solicitado. Tá dando aqui 10, 20 toneladas, né?
praticamente 200 kN, né? Foi o que a gente viu ali, né? O pilar central é o P5, né? Vamos olhar agora o dimensionamento dele, né? O P5, ele deu aqui, ó, 4 fios de 10, né? Seção 30 por 15, né? Então, uma carga pequena, né? Então, bem tranquilo. Aí aqui, pessoal, o que é bacana, né? Vamos ver aqui o relatório rapidamente de pilares, mostrar para vocês. Tá? Então, gente, ó, ele está dando aqui o P1 até o P9, né? Ele dá aqui a quantidade de lances, a seção, as tensões, né? Que a gente atinge o concreto, o fator Ni, né? Que é o nosso fator de carga adimensional, o nosso lambda, que é o índice de esbeltez, a taxa de aço, né? Calculada, tá bom? E aqui o peso, né? Por metro cúbico. Tá? Então, a primeira coisa que você vai ver que o P5 é o P mais carregado. Ó. O nosso fator Ni, ele varia de 0, né, até 1,5 mais ou menos, né? Tá dando aqui 0,4. Ou seja, a capacidade desse pilar ali está em torno de 50%, tá bom? É uma coisa bem pequena. E a esbeltese, ele está mostrando aqui que varia de 9 até 69, porque ele está considerando os dois eixos, tá? É um pilar retangular, 15 por 30. Então, a sua menor dimensão, você tem a maior índice de esbeltez. Na maior direção, você tem, logicamente, o menor índice de esbeltez. Né? Aqui, o pilar 15, ele está com índice de esbeltez 69. Então, ele é um pilar o quê? Medianamente esbelto. Vou clicar nele. Tá? Olha que bacana, né? Aqui, olha que interessante. Ele mostra, né? Para cada lance do pilar, a seção, a quantidade de armadura detalhada, tá? Aqui o nosso Ni certinho, logicamente o Ni ele aumenta, né, à medida que a gente se aproxima do térreo, porque a carga axial sempre é acumulativa. Tá? E aqui o nosso índice de esbeltez, né, aí, em relação a Y e em relação a X. Né? A de baixo aqui está dando bem pequenininho, pessoal, porque o térreo ele tem 1 metro de comprimento até a fundação, né, por isso que ele dá um índice de esbeltez menor. Tá? E aqui ele está mostrando o fator, né, que ele calcula. Então, a segunda ordem, logicamente, foi considerada por causa da esbeltez do pilar, ó, e no primeiro lance que o pilar tem 1 metro, a esbeltez abaixo, ele não o considera o cálculo da esbeltez, da segunda ordem, perdão. E aqui, ele usou exatamente igual a gente, ó, o cálculo foi feito com capa aproximado, né? Tá o cisalhamento aqui da mesma forma e eu posso clicar, ó, por exemplo, eu vou clicar nesse lance aqui. Calma aí, acho que você falou que o térreo tem 1 metro até a fundação? Isso. Entendi. Eu vou te mostrar aqui, rapidinho, Rodrigo. É porque, geralmente, estruturas, eu gosto de calcular com a fundação, né? Que a gente chama aquela fundação de baldrame flutuante, né? Aqui, ó. Então, eu gosto de deixar, tipo, a da baldrame para baixo, eu boto 1 metro. Então, ele faz um pilarzinho, ó, de 1 metro. Que aí a minha fundação, ó, o meu bloco de fundação, ou a sapata, Ah, sempre não, tá. Não, você tá fazendo ali fundação superficial. diferente. Ali. Aí, dessa forma, quando a gente projeta, é mais fácil porque a fundação, a armadura dela não tem interferência com a armadura da viga baldrame. É mais fácil de passar a instalação aqui também, né? Não, agora eu entendi, porque eu não tinha visto o desenho. Eu não tinha visto o desenho de fundação rasa. Ah, não, tranquilo. Aí ele tá olhando esse pilarete aqui, né? Esse aqui é um pilarete, não é um pilar, não. Ah, esse aqui é do primeiro nível, esse aqui é do segundo, né? E aqui o terceiro, tá bom? Beleza? Então, voltando lá rapidamente, para vocês entenderem o que o programa faz, né? Aí, se eu pegar e clicar aqui vou botar no segundo lance, né? Aí ele me mostra basicamente todas as combinações de cálculo, quais que foram as mais agressivas, né? Para a estrutura. E aqui o nosso fator Ni, ó. Tá? Que aí não é o fator Ni, não, perdão, pessoal, é capacidade, né? Então, solicitação dividido por resistência, ó. Tá? E aqui ele mostra para a gente as envoltórias dos momentos, né? Quando você tem um momento total mínimo, né? Então, aqui de momento mínimo que deu 0,64 em 1 e 1,1, né? Então, ele pega aquela excentricidade mínima que a gente tem e calcula o momento mínimo, né? A gente não faz por momento, a gente faz por excentricidade, né? E aqui a seção transversal detalhada, tá? Então, esse aqui é só um resuminho, tá? E a gente ainda pode pedir para ele, pessoal, para fazer outros cálculos. Vou abrir aqui para vocês mostrar, ó. Vou clicar aqui em edição da armadura, tá? E aí, pessoal, dentro do próprio editor do TQS, eu vou pedir aqui para ele mostrar os 3 lances do pilar, ó, tá? Mostrou os 3 lances, deu os 3 lances da mesma armadura, né? Sendo que o lance 1, né, ele é o lance mais carregado. E aqui eu posso escolher a forma que ele vai fazer o cálculo, ó, que legal.
Eu posso pedir para ele fazer a verificação, os efeitos locais de segunda ordem. Eu posso pedir para ele mudar o tipo de cálculo, fazer o cálculo de efeito local, fazer o cálculo em qualquer seção, fazer a discretização do pilar por malha, né? Então aqui, por exemplo, posso verificar a seção. Aí, olha que legal, né? Ele calcula aqui, ó, as áreas, né? O FCK, o nosso gama, o aço. Aí, olha que legal, né? Ele mostra aqui a área de aço necessária, né? A área de aço detalhada. Aqui, ó, usou a armadura mínima, ó, tá? Então, os esforços são muito pequenos. E aqui os momentos de solicitação, ó. Então, ele vai verificando tudo, tá? Posso pedir para ele fazer um cálculo diferenciado. Eu quero que ele calcule segunda ordem com faixa geométrica, né? Cadê? Calculou? Acho que ele está calculando. Ixi, não vai não, peraí. Cálculo. Deu ruim aí, hein? Pois é. Bom, vou pedir para ele fazer outra coisa. Vamos falar de coisa boa. TechPix 7.1. Oi, Rodrigo. Bom, pessoal, então Falhou. você consegue fazer no TQS outros cálculos, né? Dá para editar aqui legal, né? Você pode fazer outras considerações interessantes dentro do modelo, pedir para ele calcular um modelo de análise de segunda ordem, a gente pode provocar efeito de fissuração, etc. E é interessante que ele vai te mostrando, né? Aqui, ó. Então, te dá todos os relatórios, né, do TQS, como ele vai fazer o relatório de cálculo, os resumos dos esforços gerados. Ele te mostra também um resumo de detalhamento, um relatório geral. Esse relatório ele é muito bom de ser visto, tá? Eu particularmente não gosto. Né? E aqui ele mostra as envoltórias de todos os esforços, né? A programação, isso daqui não é uma parte muito feliz, não, né? E aqui os dados do pilar, né? Então, que ele mostra basicamente para cada trecho, ó, a seção do pilar com os comprimentos travados, né? Que legal, né? E indicando, ó. Então, você pode verificar exatamente como que está o travamento do pilar, né? Alterar alguma informação ou outra se desejar, né? Então, o TQS, ele, nesse sentido, ele é bem legal. Vou pedir por último para ele calcular aqui o pórtico não linear, tá? Então, deixa eu lá aqui no pórtico. Vou pedir para ele aqui gerar o pórtico não linear. Que aí ele consegue calcular com muita clareza, né? A curvatura do pilar, isso é bem legal. Tá, então ele pega aqui os esforços, aí ele discretiza o nosso pórtico, e ele vai aplicando carregamento até chegar num determinado equilíbrio da estrutura. Aí ele faz de novo outra interação, e aí a estrutura se deforma um pouquinho mais e vai. Tá, então essa programação que a gente consegue simular os efeitos tanto globais de segunda ordem quanto locais, o TQS também faz. E aí é por isso que é bom, né, da gente começar a ter uma noção de ferramenta computacional, porque às vezes, pô, a gente fica calculando a mão, mas tá, mas qual que é o significado disso na estrutura como um todo, tá? Então eu acho particularmente legal. Deixa eu ver ele concluir aqui. Nossa, uma estrutura tão pequena, tá demorando tanto. Pronto. Beleza. Agora eu vou pedir para ele mostrar aqui o pórtico. Né? Aí, olha que interessante. Aí ele fala que existem algumas barras que não passaram, né? Então, se eu pego aqui, por exemplo, esse pilar, né? Eu consigo ver aqui com clareza as nossas equações de interação, ó. Então, ele mostra aqui os dados do pilar, o FCK que a gente adotou, a fluência aqui, ó, é interessante, né? Vou botar 2,0. Né? E aí eu posso pedir para ele mostrar, ó, os cálculos do nosso diagrama, ó, de interação, ó. Então, verificar a flexão oblíqua composta, ó. Tá aqui os gráficos direitinho, que nem a gente viu no PCalc, ó. Tá bem parecido. E aqui dando as informações, né? A nossa força de cálculo. Vamos pegar o pilar central, que eu acho que o pilar central é mais interessante. Eu acho que o pilar central é esse aqui. Vou pegar ele aqui. Pedir para ele verificar nesse. Aí, que carga maior. Oh, peraí. Isso daqui é um pouco mais para frente. Deixa eu botar aqui a fluência de 2 de novo. Vamos lá. Tá?
Aí, novamente, né, ele calculando aqui, né, tem ali as envoltórias, né, os efeitos aí, tanto de momento numa direção quanto na outra. Ele pode verificar se há ruptura, não houve, né, claro. E aqui também, ó, que bacana, né, posição da nossa linha neutra, né, as deformações ali no concreto. E aqui o nosso diagrama de interação, ó. Então, a gente viu aqui a relação de momento-curvatura, o TQS faz automático, né, esse cálculo. A linha vermelha até o momento que ele foi, ó. Então, aquele fator nossa capa, ele pode ser discretizado em vez de aproximado, olha que legal. Então, isso aqui abre o caminho para pesquisa também, para você comparar um método com o outro, né? Dá para ver também aqui as tensões das armaduras, né? Se desejar, é só ver aqui do lado o memorial dele, ó. Então, a carga aqui está em 21, né? E o momento aqui na menor direção está dando 0,19. Então, vou botar aqui 0,19. Né? E pedir para ele calcular. Tá? Então, ele te mostra ali as tensões ó, nas armaduras. O outro é 0,2, né? Vai ver uma assimetria de carregamento. Deixa eu mostrar aqui. Indicando ó, as tensões das maiores armaduras. Né? Não superando aquele valor de 435 MPa, né? Que é o aço escoa, né? Que legal. Então é bacana, gente. Dá para brincar bem. Tá? Os outros programas, por exemplo, que a gente tem, que é o CIP, né? Ele faz um cálculo um pouco mais aproximado, né? Mais simples, né? Mas faz.